Olá, mensagem. Gostaria de deixar uma mensagem para você na data de hoje, mas antes eu gostaria de pedir a Deus que esteja junto com você agora, para te abraçar diante das tuas lutas, diante dos teus problemas. Às vezes vivemos em tempos que, por causa das guerras, por causa das lutas, nos sentimos fracos, nos sentimos desamparados, nos sentimos perdidos. E eu peço a Deus agora que te dê um abraço aí agora, que Ele possa te fortalecer, que Ele possa te guiar e, acima de tudo, resolver todos os seus problemas, todas as tuas aflições possa ser resolvida e você possa respirar novamente Deus sobre a tua vida. Queria falar hoje, na data de hoje, sobre invenção de valores. Vivemos em tempos difíceis e talvez você está aí agora ouvindo essa mensagem, você também está vivendo em tempos difíceis. Nós estamos vivendo essa invenção de valores em todos os lugares. Nós estamos vivendo a invenção de valores dentro da família. O pai não tem mais papel de pai dentro da casa. A mãe não tem papel de mãe. E os filhos não têm papel de filho dentro da casa. Nós estamos vivendo essa invenção de valores dentro das igrejas, na religião, onde a igreja tinha que trazer ali algo vindo da parte de Deus para nós. Mas a maioria das igrejas se tornou show. O evangelho tem deixado de lado, e as pessoas têm trago ali, os líderes religiosos têm trago as coisas para dentro da igreja, simplesmente para encher a igreja, ou inchar a igreja. As pessoas não têm servido a Cristo, não têm estado na presença de Cristo como deveria estar. Nós estamos vivendo a invenção de valores na política, onde hoje existe um cenário, e é um cenário que, como cristão, comumente cristão, seria muito fácil escolher, mas tem muitas pessoas que não estão focadas no cristianismo. Muitas das vezes está escolhendo as coisas com os olhos físicos, esquecendo que nós cristãos temos olhos espirituais. Para nós escolhermos um político hoje para nos governar, seja por um determinado 4 anos, ou seja por mais 4 anos, nós temos que escolher esse político com estrutura espiritual, mais alinhado com o cristianismo, mais alinhado com a vontade de Deus. Nós estamos vivendo também essa inversão de valores, irmãos, porque no tempo de hoje valorizamos as coisas, amamos as coisas e deixamos as pessoas de lado. As pessoas estão sendo usadas. Amamos o carro, amamos a casa, amamos a moto, amamos o dinheiro, amamos as roupas que nós vestimos e usamos as pessoas que estão em nossas voltas. E muitas pessoas fazem outras pessoas de degrau, pisam nelas para subir na vida. E o que Deus nos fala sobre isso? O que Deus quer trazer para nós sobre isto? Principalmente dentro do nosso meio familiar, onde não há mais o papel de pai, onde não há mais o papel de mãe, onde os filhos estão sendo doutrinados pelas escolas, pelas ideologias escolares. A política tem entrado nas escolas. As políticas e os interesses políticos têm destruído a mentalidade dos nossos filhos. Podemos acompanhar aí, às vezes você prepara um jovem a vida inteira para ele servir a Deus, ou uma jovem, ele completa ali 14, 15, 16 anos, e quando ele passa numa faculdade, que ele vai cursar uma faculdade, ali a família, os pais ficam alegres porque ele passou naquela faculdade, com 2, 3, 4 anos de faculdade. A faculdade destrói tudo aquilo que a família construiu.
16, 17 anos de estrutura familiar, de conhecimento bíblico, de estrutura bíblica, de levar o seu filho até a Deus e apresentar a Deus para ele, com 2, 3, 4 anos de faculdade. Tudo isto é destruído. A ideologia dentro das escolas, a política dentro das escolas tem destruído as mentes dos nossos filhos. Os pais têm perdido o caráter. Os pais têm perdido as estruturas. Os pais têm perdido o papel de pai, a autonomia de pai dentro dos lares. E hoje nós estamos aqui novamente para nós falarmos sobre isso. E por que Deus colocou essa mensagem em meu coração? Porque talvez você está passando por isso. Talvez você já perdeu a sua identidade como filho, ou talvez você não tem mais identidade como pai ou como mãe. E nós precisamos de restaurar isso, nós precisamos de criar uma base familiar, porque a base familiar não foi criada pelo homem, não foi o homem que criou a família, não foi o homem que criou o casal. Quem criou a família, quem criou o casal é Deus. Lá no início do mundo, quando Deus ali criou o homem, depois sentiu necessidade de colocar em companhia daquele homem uma mulher, criando ali os primeiros homens criados na terra, Adão e Eva, famílias criadas por Deus. E eles começaram a ter filhos, começaram a estruturar a terra, povoar a terra. Então a família foi criada por Deus. A estrutura familiar foi criada por Deus. A política, os homens, a ideologia do nosso tempo não pode destruir algo que Deus criou. Nós estamos vendo aí, o mal está sobrepondo o bem. As pessoas têm muito mais vontade de que o mal prevaleça do que o bem. Estamos aí vendo as políticas dos dias de hoje, o interesse de muitos com a liberação das drogas, o interesse de muito com a ideologia de gênero, o interesse de muito com aborto, sabendo que todas essas coisas que eu falei aqui é contrário às vontades de Deus, e as pessoas que participam disso aí, elas estão se condenando, e as pessoas que aceitam, assinam essas leis para que isso venha acontecer, elas também estão se condenando, porque todas essas, tantos que participam, que agem de acordo com essa vontade desumana, que está sendo imposta para nós, e tanto as pessoas que assinaram essas leis para que essas vontades desumanas venham permanecer em nossos meios, que é a ideologia de gênero, liberação das drogas, a liberação do aborto. São pessoas que têm mente e coração usada por Satanás. São pessoas que têm mente e coração, e na mente e coração dessa pessoa não tem ali a vontade de Deus. A Bíblia está sendo tirada de nós, irmãos. A nossa forma de nós cultuarmos a Deus, a nossa forma que nós escolhemos de cultuarmos a Deus através dos nossos templos, abrir um templo, convidarmos as pessoas, isso aos poucos está sendo tirado de nós. Os filhos de hoje, a maioria deles, quando eles completam 14, 15 anos, a maioria deles já usaram bebidas alcoólicas e até outros tipos de drogas. Acima dos 12 anos, se fizer uma pesquisa, a maioria deles já teve ali a participação com drogas, com bebidas, porque o inimigo tem entrado na frente de Deus. Não está sendo mais oferecido Deus para as nossas famílias. Nossos filhos não estão mais oferecendo Deus para eles. Eles estão vazios de Deus. O que serão dos nossos jovens amanhã? Cadê os líderes da igreja do amanhã? Porque está sendo tirado. A política de hoje está sendo tirado. Porque o mal tem prevalecido. O mal tem ganhado espaço em cima do bem. As pessoas não estão vendo a visão, com os olhos espirituais, tudo que o inimigo tem feito. As igrejas estão vazias, os jovens não têm participado das igrejas,
a desobediência dos jovens dentro dos nossos lares, a desobediência do jovem dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. O jovem não tem mais respeitado os pais, o jovem não tem mais buscado a presença ali, comunicação entre os pais. Os jovens estão agindo por si próprio. Além disso, quando o pai fica velho, fica idoso, e às vezes ali os pais ficam doentes, enfermos, e necessitam do carinho e atenção dos filhos, eles colocam em casa de abrigos, colocam em asilos, porque virou peso. Ninguém tem estrutura de cuidar mais para cuidar dos seus velhos. Ninguém tem mais estrutura para cuidar do teu pai e da sua mãe. Eles colocam nas casas, nos asilos, porque os asilos, as casas de apoio, para eles é melhor porque é desgaste, é luta, e não sabe o que o pai e a mãe fez por eles no passado. Aquilo ali não entra na memória deles. Eles querem livrar do problema, eles querem livrar do peso, e não sabendo que se nós olharmos a base bíblica ela é formada por amor. A base bíblica ela é relacionada com amor, e quando nós tiramos o amor, nós tiramos Deus, porque Deus é amor. Então a invenção de valores está muito grande em nossos meios. A invenção de valores está, porque até dentro das igrejas tem invenção de valores, porque era para nós pregarmos sobre salvação, era para nós pregarmos sobre Deus, sobre o poder de Deus, era para nós pregarmos sobre a morte de Jesus na cruz, o papel que Jesus trouxe para nós, vindo aqui na terra. Mas pregamos ali a teologia da prosperidade, pregamos coisas que vai satisfazer o ego daquelas pessoas que estão ali, pregamos coisas que vão encher aquelas pessoas, elas vão estar cheias das coisas que elas querem ouvir, mas vazias de Deus. Deixa eu ler um versículo para vocês que estão lá em Romanos 6, e vamos ler a partir do 22. Romanos 6, a partir do 22, que nos diz assim: mas agora, liberados do pecado e feitos servo de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Era para nós entendermos isso aqui de uma forma maciça. Era para nós, seres humanos, interessarmos muito mais pelas coisas de Deus, porque por uma novela, por uma partida de futebol, como vai ali num campo, muitas pessoas, torcidas, pagam caro para entrar no estádio de futebol, pagam caro por uma camisa oficial, e fica ali gritando o nome do time, e fica ali gritando o nome do jogador. Era para nós sermos assim com Deus, porque Deus se doou por nós, Ele se entregou por nós numa cruz, e muitas das vezes nós não valorizamos isso mais. Os nossos filhos nascem, automaticamente nós já pensamos o que nossos filhos vão ser no futuro. Queremos uma faculdade para os nossos filhos, queremos uma escola, uma melhor escola para os nossos filhos, queremos uma profissão, que ele vai ter ali um salário bom para os nossos filhos, mas esquecemos de apresentarmos Deus para os nossos filhos, esquecemos de apresentar o dono da vida, o dono dos nossos filhos para os nossos filhos. Não somos donos dos nossos filhos, por mais que ele é nosso, mas é emprestado. Todos nós pertencemos a Deus. Esquecemos que num futuro muito próximo, existe a salvação das nossas almas. Tem muitas pessoas com diplomas, tem muitas pessoas com profissão, tem muitas pessoas frequentando uma faculdade, tem muitas pessoas pagando caro ali para estar numa faculdade, para receber um diploma no futuro, mas estão totalmente vazios de Deus. Estamos vivendo a invenção de valores. O direito de servirmos a Deus tem sido tirado de nós. Os líderes religiosos estão pecando, estão oferecendo para as pessoas coisas que não levam a Deus, palavras vazias que não levam a Deus. Estão estruturando a igreja,
estão enchendo a igreja com mentiras que não vai levar aquelas pessoas a Deus. Estamos pecando com as pessoas, estamos pecando com Deus, porque está havendo uma inversão de valores muito grande dentro do mundo, está havendo uma inversão de valores muito grande dentro da religiosidade, dentro da família, dentro da política, dentro das escolas. Os professores estão ali para ensinar. Professores não podem ter partido. Professor não podia moldar os nossos filhos. Eles moldam nossos filhos com o interesse deles. Eles fazem os nossos filhos ter partido, se tornar partidário, escolher às vezes ideologias que são contra a Bíblia. Professores de escolas, de faculdades, tiram o interesse de Deus dentro dos nossos filhos. Nossos filhos chegam dentro da escola certinho, porque nós doutrinamos eles desde de criança. E essa escola tem destruído a mente dos nossos filhos, tirando a vontade de servir a Deus, tirando os conhecimentos de Deus do coração dos nossos filhos e colocando dentro dos nossos filhos conhecimento e desejos humanos, a vontades humanas. E fala, hoje, está muito normal eles falar, a droga não tem nada não, tem que liberar, porque o jovem gosta de droga. O aborto tem que liberar, porque a mulher não precisa ter um bebê se ela não quiser. É assim. Seu filho não precisa escolher sexo agora não, deixa que o tempo faz ele escolher sexo, deixa ele conviver entre homens e meninas. Se ele quiser ser menina, ele vai ser menina. Se ele quiser ser menino, ele vai ser menino. É ele que vai escolher. A família não tem poder mais sobre os teus filhos. Inversão de valores. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis. E Deus me colocou essa palavra no meu coração hoje, para que você preste muita atenção na tua família, para que você olhe para os teus filhos, para que você olhe para a tua casa, porque o inimigo está querendo roubar a tua família, o inimigo está querendo roubar a tua casa, o inimigo está destruindo o projeto de Deus, o inimigo está destruindo aquilo que Deus construiu lá no início. O inimigo tem destruído através de políticos, através de ideologias políticas, através de professores e professoras que estão com a mente e o coração voltado muito mais para Satanás do que para Deus. Tem corações corrompidos, tem pessoas corrompidas pelo sistema, tem pessoas corrompidas pela vontade do inimigo. Satanás está introduzindo isso nos corações dos nossos filhos. E talvez você não tenha parado para pensar que seu filho entra numa faculdade com 16, 17 anos, acima, e você olha para o seu filho e está vendo ele todo bonito, todo estruturado, com a vontade de fazer uma faculdade, de ter um diploma, de ter uma profissão, mas também com a vontade de servir a Deus. Mas 3, 4 anos de faculdade, a mente do teu filho é destruída. A mente do teu filho é destruída. Porque há um interesse nisso. Há uma vontade do inimigo em cima disso. Os pais não têm mais poder sobre os filhos. Se o pai encosta a mão no filho, já tem a justiça contra ele, já tem o interesse do Estado contra ele, para julgar ele e condenar ele. O pai não pode mais disciplinar o teu filho. Então, crianças e jovens crescidos como se fossem bobos dentro de casa, não pode ter um trabalho, não pode trabalhar, não pode fazer nada porque está errado. Estão sendo alimentados pelos pais e vazios, totalmente vazios de Deus. Vive nas costas dos pais e não pode aprender nada com o pai, porque vai falar que é escravidão, é trabalho infantil. Nós temos que entender, irmãos, que estar com Deus, viver com Deus é essencial sobre as nossas vidas. Estar com Deus e viver com Deus é nós nos fortalecermos em Deus, para que quando vier o futuro sobre nós, quando as coisas de Deus lá no futuro que está escrita para vier sobre nós, para nós estarmos preparados. Quantas pessoas estão perdendo a salvação? Estão perdidas a mundo afora, como se fossem zumbis, mortos vivos. Quantas pessoas que já perderam a salvação, que estão enterradas em cemitérios, que foi tirado Deus dela, que o inimigo ofereceu bandejas e ela envolveu nas bandejas, que o inimigo ofereceu e se afastou de Deus. Muitos líderes religiosos têm o costume de falar que morreu, está no céu, morreu, está no braço do papai, morreu, foi salvo. Não, irmãos,
existe o julgamento das almas. E se aquela pessoa não foi preparada, se aquela pessoa que faleceu não foi estruturada, não tem salvação para ela não. A salvação é para os filhos, e a salvação é para aqueles que estão preparados. E mesmo sendo filho, eu tenho que estar preparado para que venha a salvação sobre as minhas almas. Brincamos de Deus, brincamos de religião, brincamos de viver, mas sobre nós virá um julgamento de Deus que vai nos julgar. E o nosso advogado hoje é o mesmo que vai ser o nosso julgador amanhã. Então ele conhece a nossa causa. Então antes mesmo da minha boca abrir, ele sabe o que eu quero, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que eu desejo. E antes mesmo da minha boca abrir para me falar que eu fiz certo, eu fiz errado, o julgamento vai vir sobre mim, porque eu não vou conseguir me defender, porque ele conhece a causa. Então busque a Deus sobre a tua vida. Coloque a tua família na presença de Deus. Não deixe que a ideologia de hoje venha roubar o teu filho de Deus. Não deixe que a ideologia de hoje venha afastar os teus filhos de Deus. Em 1 Pedro 1, 18 e 19 nos fala assim, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós não fomos comprados por ouro e nem prata. E o sangue que nos comprou foi o sangue do cordeiro vivo que desceu do céu. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Valorize o sangue de Cristo. Valorize o sangue que foi pago por você naquela morte de cruz. Aceite Cristo. Não brinque de religião. Não brinque de Deus. Que virá um julgamento sobre as nossas almas. E nós temos que estar preparados para nossas almas ser salvas. Interesse mais com as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Ter um carro é bom? É. Ter uma casa é bom? Sim. Ter uma moto é bom? Bom. Mas ter uma família disciplinada, abençoada por Deus, ter um coração, ter uma mente voltada para Deus é muito melhor. Existem pessoas que têm tudo, mas não têm nada. Essas pessoas são ricas, são prósperas, mas não têm nada. Existem pessoas simples que têm tudo. E eu quero explicar. Porque aquela pessoa que tem Deus tem tudo. E aquela pessoa que não tem Deus não tem nada. Porque as coisas da terra são perecíveis. Caixão não tem gaveta. Eu vivo hoje as coisas de hoje, as coisas mundanas, as coisas da terra. Mas quando eu for deste mundo, eu não vivo mais as coisas do mundo. Caixão não tem gaveta. As joias, o dinheiro, o carro, a casa, fica tudo para trás. Mas no final de tudo isso aí, tem uma alma para ser julgada. E como que está a tua alma diante do Senhor? Como está a tua alma diante do Senhor hoje? Busque a presença do Senhor para a tua vida. Seja você o guia da tua família. Você pai, leva os teus filhos. Você mãe, leva os teus filhos. Você filhos, obedeça ao teu pai. Busque a Deus. Busque a presença de Deus para a tua vida hoje. E não deixe que o inimigo venha tomar aquilo que Deus construiu para você. Não deixe que o inimigo venha roubar a mente dos teus filhos e tuas filhas. Não deixe que a religião falsas venha doutrinar os teus filhos. Não deixe que a política podre dos dias de hoje venha colocar rédea e lei sobre nós. Mas busque a presença de Deus para a tua vida e para a tua casa no dia de hoje. Porque buscando a Deus, você vai ser salvo. Buscando a Deus, ensinando os teus filhos a buscar a Deus, os teus filhos vão ser salvos. E buscando a Deus, você é salvo. E levando os teus filhos também serão salvos. Os filhos dos teus filhos, e os filhos dos filhos dos teus filhos, os seus filhos e os seus netos vão ensinar eles também a ser salvos na presença do Senhor. E eu quero fazer uma oração final em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, Deus, eu te louvo, Pai, na data de hoje, Deus.
Porque o Senhor colocou no meu coração essa mensagem, Pai. E que essa mensagem possa chegar agora, meu Deus, no coração de muitos, ó Deus. Para que possam entender, meu Deus, o que o Senhor quer falar com cada uma delas, ó Pai. Restaura, meu Deus. Restaura essas vidas, meu Deus. Restaura essa família, Pai. Restaura essa casa, meu Deus. Essa casa tem perdido o poder de família, Pai. As religiões de hoje, meu Deus, não está levando ao Senhor, Pai. A política de hoje, Pai, está corrompida, Pai. Homens que eram para ser nossos líderes, Pai, escolhidos pelo povo, Pai, estão com interesses mais de Satanás do que do Senhor, Pai. Então eu quero colocar em tuas mãos, ó Pai, cada ouvinte dessa mensagem, para que seja tocado pelo Senhor, agora, em nome de Jesus. Jesus abençoa a tua vida, Jesus abençoa a tua casa e a tua família.